Bom dia, Igreja do Senhor, a paz do Senhor. Eu sou o Diácono Márcio, nós somos a Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra e nós vamos hoje dar continuidade neste sábado ao estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vimos lá na aula passada o capítulo 9 com o pastor Guilherme e hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo com o capítulo 10. Na aula passada a gente viu lá a eleição de Israel, Deus elegendo Israel para seu povo, o passado de Israel. Hoje, o capítulo 10, a gente vai ver a situação atual de Israel. Como está a nação de Israel no plano de Deus para a salvação. Tá? Então, o capítulo 9 é o passado de Israel, ela sendo eleita, escolhida por Deus. O capítulo 10 é o atual, é o presente de Israel, o atual momento de Israel como nação. Tá? Não os judeus individualmente, tá? Como os servos do Senhor, não os judeus individualmente, mas a situação da nação de Israel escatologicamente no plano da salvação. E o capítulo 11 é o futuro de Israel, tá? A sua redenção que vai ocorrer lá, e isso aí é a tema da próxima aula. Tá? Então a gente viu lá nos outros estudos de Romanos, e em especial o capítulo 9, que Deus ele elegeu uma nação para chamar ela de seu povo, e através desta nação viria o Messias, viria o Salvador da humanidade. Deus fez lá a promessa a Abraão, dizendo que da descendência dele viria um que abençoaria todas as famílias da terra, de judeus e gentios, independente. Escolheu aquele homem, Abraão, da descendência dele. Deus formaria uma grande nação. A gente sabe lá que Sara era estéril, Abraão já tinha muita idade quando foi feita a promessa, ele já tinha 75 anos. Então, tu vê o poder de Deus atuando ali, e de Abraão veio Isaac e Ismael, Deus escolheu Isaac é o filho da promessa, de Isaac veio Esaú e Jacó, o escolhido foi Jacó. Tu vê lá que Esaú, ele se casou com uma mulher pagã, e já Jacó se casou com uma mulher, Raquel, que adorava a um único Deus, o Deus verdadeiro Deus. E de Jacó veio as 12 tribos de Israel, ele teve 12 filhos, do qual veio a nação de Israel, eles se multiplicaram, né? Os 12 filhos de Jacó, eles se multiplicaram, formando uma grande nação. Deus adotou eles como filhos, chamou eles de seu povo, aquela nação ali dos 12 filhos de Jacó. Né? Ali Deus manifestou a sua glória, aquela nação lá no deserto, depois de livrar eles do cativeiro. Deus manifestou a sua glória, fez aliança com eles, através de Moisés, deu ao seu povo, a lei, que é a palavra de Deus, deu a lei, o Pentateuco, a glória, a aliança, a lei, estabeleceu o culto. O culto a Deus foi estabelecido pelo próprio Deus. É Ele que diz como Ele quer ser adorado, como Ele deve ser cultuado, como é a forma de adoração. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a minha opinião, não é a minha religião que diz como Deus vai ser adorado, é o próprio Deus que diz. E como é que eu sei isso? Através da palavra. Eu tenho que vir na palavra e saber como é que Deus deve ser cultuado, como é que Deus deve ser adorado, exaltado, engrandecido, como é que eu devo viver de acordo com a vontade de Deus. É de acordo com a minha opinião? É de acordo com a forma como me ensinaram? Ou eu tenho que pegar aquilo que me ensinaram e submeter e levar a palavra de Deus para ver se confere, porque é a palavra de Deus que é o parâmetro. O parâmetro, o cânon, o parâmetro é a palavra de Deus. Então eu tenho que pegar aquilo que me ensinaram e levar e trazer a luz da palavra de Deus para ver se bate. Então ele estabeleceu a lei, o culto, a promessa, e desse povo veio o Messias, veio o Cristo, o Salvador da humanidade. Sabemos lá, pelos estudos, pela história, pela leitura da palavra de Deus,
pelos outros estudos de Romanos, em especial o capítulo 9, a aula passada do pastor Guilherme, que Israel, eles quebraram a aliança com Deus, eles não viveram a aliança com Deus, eles quebraram a lei do Senhor, eles não obedeceram à lei, eles ignoraram a promessa do Senhor, eles rejeitaram o Messias do Senhor. Deus estabeleceu o culto, eles não ofereceram um culto agradável ao Senhor, eles ofereceram fogo estranho, eles se dobraram seus joelhos a entidades, eles dobraram seus joelhos a outras entidades, deuses pagãos, né? Eles foram idólatras, feiticeiros, tá? Então eles, toda essa promessa que Deus fez, toda essa manifestação da glória de Deus, a lei eles não obedeceram. E quando veio o Messias, eles rejeitaram. Tá? Então, se você abre a sua Bíblia no capítulo 10 de Romanos, e você vai ver lá, os judeus rejeitaram a justiça de Deus. A justiça de Deus veio em carne para justificá-los, e eles rejeitaram. E quem foi abençoado com isso foram os gentios. Isso é, quem são os gentios? São as outras gentes do mundo que não são judeus. Deus, lá do alto da sua glória, quando ele olha para a terra, ele vê 3 povos. Ele vê os judeus, que no Antigo Testamento é o povo de Deus, vê os gentios, que são as outras gentes, sem ser judeus, e hoje é a igreja. A igreja é o povo de Deus, a igreja que está na bênção, desfruta da salvação, é a igreja. Então, e quem é a igreja? A igreja é formada por judeus e gentios que entregam o seu coração para Jesus Cristo, para viver uma vida em Cristo Jesus. Então, essa é a igreja, tá? Então, para você ser igreja do Senhor, você tem que entregar sua vida para Jesus, para que o sangue de Jesus Cristo, derramado lá na cruz do Calvário, espiritualmente cubra sobre a sua vida, tá? Então, o povo de Deus hoje, na nova aliança, é a igreja. Tá? Então, Israel, a nação de Israel, eles rejeitaram o Senhor. A nação de Israel rejeitaram o Senhor. Quem entrou? Os gentios receberam. Tá? Então, o judeu individualmente, ele pode receber Jesus Cristo. Nós temos, inclusive, uma família de descendentes de judeus aqui na nossa igreja, eles receberam Jesus, são cristãos. Tá? Mas a nação de Israel é que deveria receber Jesus Cristo. Nós temos o nosso Messias, Jesus Cristo, e não foi isso que aconteceu, eles rejeitaram o Senhor, tá? E a bênção hoje, ela foi para os gentios, tá? E Paulo, grande apóstolo dos gentios, tá bom? Então vamos orar e vamos ver aí versículo por versículo nesse capítulo 10. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos, Senhor meu Deus, para estudar a Tua Palavra. Pai, muito obrigado por esse privilégio, Pai, de poder estudar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra. Pai, o professor, o Senhor, Espírito Santo de Deus, venha estar abrindo os olhos do nosso entendimento para compreender as Tuas Escrituras. Fala conosco, nos abençoa, Pai, o Senhor é o Mestre. Muito obrigado por tudo, Pai. Me abençoa meu irmão que está em casa estudando, lendo essa palavra, Pai, se dedicando em aprender cada dia mais do Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa esta aula, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, irmão, vamos começar lendo do versículo 1 até o versículo 15, e depois a gente vai vendo versículo por versículo até o final, tá bom? São só 21 versículos. Verso 1, Romanos capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Os judeus, tá? A nação de Israel. A favor deles são para que sejam salvos. Essa é a oração de Paulo. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Pois, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar
Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Então, irmãos, vamos lá ver a situação atual do povo de Deus, dos versículos 1 até o 21, tá? Como vimos lá, Israel foi eleito no passado, Cristo Jesus veio, eles rejeitaram a justificação dada por Cristo, e vamos ver a situação hoje. Verso 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Essa é a oração que Paulo faz a respeito do seu povo. Sabemos que Paulo era judeu, tá? Paulo era judeu, antes ele praticava a religião judaica, e a oração que Paulo faz é para que os irmãos deles, para que a nação de Israel venha a receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e eles sejam salvos. Coisa que não aconteceu como nação. Como nação isso não aconteceu. A oração de Paulo também deve ser a nossa oração. A nossa oração é para que o nosso país, a nação do Brasil, também venha se converter, venha entregar a vida para Jesus, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Orar para que os nossos governantes também se convertam, entreguem as suas vidas para Jesus, larguem a corrupção, que o nosso país deixe a imoralidade, deixe a idolatria, deixem os padroeiros. O nosso Brasil hoje, ele é consagrado a uma entidade, tá? De outra religião, e não a Jesus Cristo, Filho de Deus. A nossa nação, a oração é que nós venhamos a consagrar o Brasil ao Senhor, dizer que nós somos filhos de Deus. Essa que tem que ser a nossa oração, para que os governantes se convertam. É justa a oração de Paulo, é justo quando você ora para que determinada pessoa, determinada família venha se converter, entregar a vida para o Senhor Jesus, mesmo que você não tenha afinidade pelaquela pessoa, devido ao seu caráter, devido à sua má índole. Senhor, que ele venha se arrepender dos seus pecados, entregar a vida para o Senhor e ser uma bênção, tá? Porque Deus é poderoso para transformar o mal em algo bom, em bem. Deus é poderoso. Então a oração de Paulo é uma oração justa. E essa oração aqui, ela vai de encontro a uma doutrina que a gente vê muito, a doutrina da predestinação, dizer, principalmente em relação ao capítulo 9 de Romanos, que o pastor Guilherme deu tão bem, que eles falam da predestinação fatalista, que Deus criou determinados seres humanos já predestinados ao inferno. Se Paulo estivesse falando disso no capítulo 9, aqui no capítulo 10, ele não oraria, por exemplo, para que eles venham se arrepender, para que eles venham se converter. Seria um contrassenso. Tá? Então, aqui já no início do capítulo 10, há uma refutação a respeito dessa doutrina, que Paulo não está tratando de pessoas individualmente. Ali Paulo estava tratando da nação de Israel. Tá? E aqui ele também continua, o capítulo 9, 10 e 11, está tratando da nação de Israel. Tá? E Paulo ora para que eles venham a se arrepender. Tá?
a rejeição de Israel não veio por um decreto de Deus, que Deus decretou, veio por causa da incredulidade e desobediência deles. Por causa da incredulidade e desobediência deles, que hoje eles estão fora da bênção, eles como nação, tá bom? Muitos judeus entregaram a vida para Jesus, um deles é Paulo, os apóstolos, tá? Então, a igreja é formada por judeus e gentios que se convertem ao Senhor Jesus. Tá bom? Verso 2, porque lhes dou testemunho, olha o testemunho de Paulo, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com o entendimento. Olha o que Paulo fala. Olha o verso 3, o principal é o 2, mas olha o 3. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então Paulo diz aqui que Paulo reconhece que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Só o zelo de Deus é insuficiente, irmãos. Irmãos, só o zelo é insuficiente, é necessário também o entendimento, e o entendimento que dá a palavra. Em nome do zelo de Deus, os profetas do Antigo Testamento foram mortos, foram apedrejados. Teve um, Isaías, que foi cerrado ao meio, em nome do zelo de Deus. Ele estava profetizando em nome do Senhor, mas por falta de entendimento, por não vir aqui na palavra de Deus, por não conhecer as Escrituras, pela opinião deles, pelo aquilo que estava no coração deles, eles fazem barbaridades. Em nome do zelo de Deus, eles crucificaram o Filho de Deus. Em nome do zelo de Deus. Em nome do zelo de Deus, eles perseguiram os apóstolos, apedrejaram Estevão. Em nome do zelo de Deus, sem entendimento. Em nome do zelo de Deus, hoje, irmãos, o ser humano, tá? Porque é necessário entendimento, é necessário vir na palavra de Deus e verificar como Deus quer ser cultuado, como Deus quer ser adorado, não é de acordo com a minha opinião e nem de acordo com conforme me ensinaram. Eu tenho que submeter a informação que chega a mim a respeito da adoração a Deus, do culto ao Senhor, de viver na vontade de Deus ao jugo da palavra do Senhor. Eu tenho que submeter a palavra de Deus, porque em nome do zelo de Deus, o ser humano hoje se dobra o seu joelho para uma estátua de gesso, uma estátua de madeira, de barro, de ouro, seja lá do que, e cultua em idolatria a coisa criada, a coisa formada. Em nome do zelo de Deus se arria despacho nas encruzilhadas, cultuando a demônios, cultuando a entidades espirituais que não é o Espírito Santo de Deus. O único Espírito, irmãos, que eu tenho autorização de Deus para fazer morada em mim é o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho autorização do Senhor para deixar outro Espírito fazer morada em mim, me tomar. Eu não tenho autorização de Deus para procurar profecia por pessoas que profetizam, senão pelo Espírito de Deus e utilizando a palavra. Eu não tenho essa autorização, Deus não me deu essa autorização. Se eu faço, eu estou em pecado, eu estou em abominação, tá? Então, em nome do zelo de Deus, essas pessoas fazem isso na sua ignorância. Então, só o zelo de Deus não é suficiente, é necessário um entendimento, e o entendimento é fazendo isso que você está fazendo. Vim estudar a palavra de Deus, abrir tua Bíblia aí, ó, e conferir aquilo que eu falo, aquilo que é pregado, a palavra, ao ensinamento, tá? Então é isso que o Paulo está falando aqui. E Paulo dá testemunho, o testemunho de Paulo é tão verdadeiro que o Paulo já foi um deles. Paulo, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava ali no meio deles, porque ele tinha zelo de Deus, mas não o entendimento. Olha aqui que diz Romanos 12, olha aqui que diz verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o nosso corpo, por sacrifício vivo, a me abster do pecado, daquilo que desagrada a Deus, eu ser um sacrifício vivo a Deus, tomar a minha cruz, né, e seguir a Jesus, eu me abster do pecado, eu me abster daquilo que desagrada ao Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, porque o culto é racional, né, não é sentimento. O culto é a fé acompanhado da razão.
E a razão, como é que é a razão no culto? Eu buscar um entendimento da palavra de Deus, para que eu adore-o da forma como Ele quer que eu o adore. Tá bom? Então o culto, ele é racional, ele tem razão, ele não é uma coisa feita de qualquer jeito, de qualquer maneira, tem entendimento. Então o culto é racional, e eu ser o sacrifício vivo, não é eu sacrificar o outro porque o outro não adora a Deus da forma como eu quero. Eu tenho que estender a mão, pregar a palavra de Deus para ele, para essa pessoa, mostrar para ele no evangelho como que Deus deve ser adorado, e não tacar pedra, e não matar, e não crucificar as pessoas, matar ninguém. Isso aí é zelo de Deus sem entendimento, tá bom? Verso 3, a gente já viu. Verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. No grego, irmãos, o fim aqui é telos, e telos não é terminação, não é fim em si, como na língua portuguesa, significa meta, objetivo, finalidade, tá? Então, porque o fim da lei, isso é a meta da lei, o objetivo da lei, a finalidade da lei, o propósito da lei é Cristo, nos levar a Cristo. Por quê? Porque a lei em si, nenhum ser humano consegue ser salvo obedecendo a lei, vivendo só pela lei. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. A lei, ela é muito difícil da gente viver pela lei. Pela lei, nenhum ser humano consegue ser salvo, porque ela nos mostra enquanto nós somos imperfeitos. Perfeito, só teve um ser humano que teve aqui na terra e que conseguiu cumprir toda a lei. Ele realmente, ele diz, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu, foi o único que cumpriu, porque ele era perfeito, filho de Deus. Só Deus mesmo. Então, ser humano, a lei só nos mostra que nós somos imperfeitos. E apontar para Jesus Cristo, apontar para o Filho de Deus, é por Ele. Você consegue viver de acordo com a vontade de Deus só se você estiver em Cristo Jesus, se você entregar o seu coração ao Senhor, confiar nele para a sua salvação, porque nós somos imperfeitos, mas aí o sangue de Jesus Cristo nos reveste, e quando Deus olha para nós, Ele vê o sacrifício de seu Filho, Ele viu que Jesus Cristo, Ele pagou a nossa dívida. Então nós somos justificados. E aqueles que não entregaram a vida para o Senhor? Seja judeus ou gentios, a ira de Deus está sobre ele. É necessário, então, nós pregarmos o evangelho para essa pessoa, para que venha estar abrindo o entendimento e ele entregar o coração para o Senhor. A não ser que a pessoa queira continuar vivendo no pecado, viver no erro, tá? E isso Paulo vai falar mais para frente ainda nesse capítulo. Verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Isso é, vai ter que ser perfeito. Se você não quiser Jesus, você vai ter que ser perfeito. Consegue ser? Nenhum ser humano consegue. Então a gente precisa de Cristo. Vai ter que viver por ela. Verso 6, mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Olha como é que diz a justiça decorrente da fé. A da lei diz que a gente tem que viver por ela. A gente é imperfeito, a gente não consegue. A da fé. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Não, quer dizer, não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto o Salvador, o Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Em Deuteronômio 30, versos de 11 a 14, Paulo está fazendo alusão a essa passagem, em que Moisés fala, quem subirá até o céu para trazer a lei? Porém, Paulo ele substitui a lei aqui, por Jesus, por Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus, Cristo é o verbo vivo de Deus, Cristo é o verbo vivo de Deus, e nenhum homem foi buscar nem a lei, no Antigo Testamento, e nem foi buscar a Cristo. Não é o homem que vai até o céu buscar as coisas de Deus, é Deus que vem lá do alto da sua glória, e vem à terra salvar o homem, buscar o homem. A gente não consegue fazer isso, Deus que vê pela graça. Jesus Cristo, ele abriu o caminho para a salvação, cabe a nós andar neste caminho, tá? Então aí ele diz,
Porque a palavra está, no verso 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Agora a palavra está perto. Ele veio, ele se entregou por nós, venceu a morte, morreu por nós, venceu a morte e colocou o Espírito Santo de Deus no meu e no seu coração. A palavra agora está perto. A palavra está no teu coração, a palavra está na tua boca. A palavra de Deus está no teu agir. A palavra de Deus, a Bíblia, ela se faz palavra de Deus. Ela é só um livro, irmãos. Mas quando a gente coloca ela em prática na nossa vida, ela se faz palavra de Deus. Porque se você só abrir e ler e deixar de lado, é só um livro. Mas quando você abre, lê essa palavra, medita, e ela te transforma, faz mudar o seu pensamento, o seu coração, o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de viver, ela se faz em você a palavra de Deus. É por isso que o ateu, ele lê e não acontece nada na vida dele. Por quê? Ele não deixa a palavra de Deus transformar o seu caráter. Tá? Então, verso 8, vamos para o verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não adianta, irmãos, você, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, dizer que Ele é o Senhor, porque o judeu que não recebeu a Cristo, ele tinha essa dificuldade de reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é Deus em carne, encarnado. Ele saiu lá do alto, é o verbo vivo de Deus. Então, e nós como cristãos, nós temos que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso é a doutrina da ressurreição, que neste período aqui já era tão atacada. E Paulo, ele escreve um capítulo todinho, capítulo 15 de 1 Coríntios, falando que você tem que se crer na ressurreição de Cristo. É a base do cristianismo, a ressurreição, e verdadeiramente ele ressuscitou. E Paulo, ele vem dizer lá que mais de 500 pessoas viram, são testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo, inclusive esse que nos escreve, Paulo. Viu Jesus Cristo ressurreto. É a base do cristianismo, porque ele venceu a morte. Ele venceu o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade não é a pandemia, não é problema financeiro, não é problema econômico, é a morte. O ser humano tenta aí, cria tecnologia, inventa remédio, vacina para viver um pouco mais, quando Jesus Cristo, ele nos deu a eternidade em nossos corações. Tá? Então ele venceu a morte eterna, o distanciamento para sempre de Deus, ele venceu. Ele nos reuniu com o Senhor de novo. Tá? E hoje nós podemos desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Tá? Então, e nesse período aqui, irmãos, Nero era o imperador romano. Então nós estamos aqui entre o ano 56 e 58 do primeiro século. Mais para frente um pouquinho, 6 anos depois, no ano 64, o que vai acontecer? Uma grande perseguição aos cristãos, e essa palavra aqui ela vai ser testada. Por quê? Nero taca fogo em Roma, diz que foi o cristão, e assim como hoje a perseguição ao cristão, a gente não pode negar o nome do Senhor, a gente não pode negar Jesus, e essa palavra ia ser testada em cada um deles, e muitos foram mortos por confessar com a sua boca de Jesus Cristo é o Senhor e não negar a doutrina da ressurreição, que Jesus Cristo ele ressuscitou, porque era uma doutrina também combatida pelos judeus e pelos gentios deste primeiro século, que não aceitavam a ressurreição. Eles criam muito na reencarnação. Só que a reencarnação, irmãos, é uma doutrina herética, falsa, não tem base bíblica. Hebreus 9, 27 diz que após a morte segue-se o juízo, e ela não vem falando de eternidade. É necessário a pessoa reencarnar, né? Aí a pessoa reencarna em carne aqui, esse corpo corruptível, que vai morrer de novo. Agora, em Cristo Jesus, ele te deu a vida eterna. Hoje, aqueles que estão em Cristo, nova criatura, são, e ao morrer, irmãos, estão para sempre com Cristo na eternidade, e quando Cristo voltar, nós vamos ressuscitar, porque Ele é a ressurreição e a vida. Só existe ressurreição, irmãos, porque há um Cristo, porque há Jesus. Tá? Verso 10, agora verso 11, porquanto
A Escritura diz... verso 10, desculpa. Porque com o coração se crê para a justiça, para você ser justificado. E com a boca se confessa para respeito da salvação. Isso aqui não adianta só você crer, você tem que viver essa salvação. Você tem que deixar essa salvação que Cristo operou em você te transformar. Porque não é uma crença só intelectual. A gente tem que colocar em prática na nossa vida, confessar com a nossa boca e o nosso novo modo de proceder, nosso novo modo de agir. Verso 11 e 12. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. Por que não será confundido? Porque Cristo é o nosso alicerce. A salvação é algo real. É algo tão tangível, irmão, quanto esse púlpito, para nós que cremos. Tá? Então, o nosso alicerce, ele é uma rocha, tão firme quanto uma rocha a salvação, e não será confundido. Verso 13. 13 é a conclusão do que ele fala no 12. Olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Tá? Então, todo aquele que nele crê será salvo. Tá? Então, não será confundido. Você pode confiar, meu irmão. A tua salvação, ela é segura, ela é real. Da sua família. Viva esse evangelho, pregue esse evangelho, para que todos à sua volta ouçam o nome do Senhor Jesus e se arrependam e creiam. Olha o 14. 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Em Jesus. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados a pregar? Como está escrito, quão formosos são os pés de que anunciam coisas novas. Paulo está falando aqui da necessidade dessa salvação para o ser humano. Porque senão o ser humano vai para o inferno, ele vai perecer. Ele vai ficar no caminho de Satanás. Então ele está falando com a necessidade de se pregar e dele ser enviado, assim como foi falado na aula introdutória e o capítulo 1, aula de introdução e o capítulo 1, lá no capítulo 15, Paulo ele vai falar do plano dele de que usar os irmãos da igreja de Roma para ele ser enviado para a Espanha. E aqui ele já começa a utilizar esse argumento, a estabelecer a base desse argumento, que é necessário ele ser enviado à Espanha para que eles ouçam a pregação do Evangelho e creem. Tá? Aqui ele começa as bases do argumento dele para ele ser enviado para os cristãos de Roma, financiar a ida deles, o ajudar, o auxiliar, preparar irmãos para ir com Paulo até a Espanha. Tá? Olha o que significa a Espanha, irmãos. Nesse contexto aqui, a Espanha no mundo antigo, na antiguidade, nesse período aqui, século I, era o final do mundo até então conhecido. A gente sabe que, estudando a história, que a América ainda não era conhecida. Existia, mas ainda não era conhecida. Cristóvão Colombo só foi cruzar o Atlântico em 1492, em 1500, Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil, e em 1492, Cristóvão Colombo descobrindo a América. Tá? Então, o mundo até então conhecido neste período de Paulo aqui era a Espanha. A Espanha era a extremidade do mundo. E o que isso significa para a nossa vida? É que a extremidade do nosso mundo, a nossa circunscrição em que vivemos, a gente tem que estar pregando o Evangelho, a gente tem que falar do amor e viver este amor, ser sal, ser luz para essas pessoas até a extremidade. Não pode ter um local da circunscrição em que vivemos em que nós não venhamos a ser luz. Qual é a extremidade de onde você vive? É no seu trabalho? Né? Começa na nossa casa, na nossa igreja, mas qual é o local mais longe que você vai? Na circunscrição da sua vida. É onde você está, onde você vive, você tem que ser luz para essas pessoas, pregar o Evangelho. E Paulo, onde Paulo podia ir? Qual era o máximo? Era na Espanha? Então é lá na Espanha que eu vou ser luz. E onde Paulo
ele levava a luz do evangelho para essas pessoas, tá? Então, Paulo, ele tinha esse objetivo, sim, ele fala no capítulo 15 de ir à Espanha, tá? E começa a levantar a base do argumento para ele ser levado até lá. Verso 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Isaías 53, tá? Que diz isso. Ele continuando aqui em Romanos. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ele tá se referindo à nação de Israel, que eles não creram. Eles não creram, Jesus veio e não creram. Ele fala isso em Isaías 53, ele está citando Isaías 53. E assim, verso 17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que agrade a Deus, sem pregando que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós e ressuscitou vencendo a morte, destronando Satanás na minha vida e na sua vida. Na nossa vida, irmãos, Ele não reina. Pode reinar no mundo, para aqueles que ainda não receberam o Senhor. Mas na nossa vida Ele não reina, porque o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Tá? Do 17 ao 21. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. É necessário pregar, assim como Paulo está falando, é necessário falar do Senhor. 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Está falando de Israel. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Israel e todo mundo, porque os judeus, devido à diáspora, eles foram espalhados pelo mundo inteiro, a Europa toda, a Ásia. Então eles estavam espalhados pelo mundo inteiro. E nesse período aqui, a maior perseguição que Paulo tinha, que os cristãos tinham, eram os judeus, tá? Que não tinham dificuldade em receber a Cristo. E a sua palavra até os confins do mundo até então conhecido. Verso 19. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Que nação é essa? Nação de Deus. Que não é nação. Com gente insensata, e vos provocarei a ira. Gente insensata, não tinha conhecimento de Deus, era idólatra, eram feiticeiros, cultos pagãos, imoral, não tinha conhecimento da vontade de Deus. Israel rejeitou a Deus, ao Senhor, ao Messias. Então a pregação da palavra de Deus foi para os gentios. Tá? Era essa gente insensata que Moisés está falando aqui. Está profetizando. Tá? Veio a se cumprir no tempo de Paulo. E ainda nos dias de hoje. Isaías, verso 20, Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Os gentios não procuravam a Deus. Não tinha nem conhecimento do Senhor. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Isso é, quem eles perguntavam por Diana, por Artemis, por Júpiter, por Zeus, por Baal. Tá? Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. É o capítulo 10. Isso ele estendeu a mão a esse povo, e esse povo rejeitou a aliança, rejeitou a promessa, rejeitou o Messias. Então, a pregação da palavra de Deus foi para os gentios, e os gentios receberam bem a palavra de Deus, tá? E é necessário continuar pregando para que mais e mais gentios venham à plenitude dos gentios a se converter, para que Israel, que é o capítulo 11, senão eu vou estar entrando no capítulo 11, tá? Que vai falar do futuro de Israel. Então, irmãos, é necessário. Então, o que a gente aprende aqui nesse capítulo 10? Que é necessário a gente pregar na circunscrição da nossa vida, família, familiares, onde você está, você ser uma bênção, você levar o evangelho para que eles venham a crer. Se eles não creem,
quem faz a obra é o Senhor. O nosso papel como cristão é falar do amor de Deus, é pregar e ser luz para essas pessoas, tá? Então esse foi o capítulo 10, a situação atual de Israel, tá? O presente de Israel. Próxima aula, que é o capítulo 11, vai falar do futuro de Israel. A gente vai ver aí como é que, escatologicamente, né, a profecia a respeito de Israel como nação, o que vai acontecer, tá bom? Então, um bom sábado para você, vamos orar. Amado Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor meu Deus, muito obrigado pela essa aula, que esta aula, Pai, venha dar muito fruto para o Teu reino na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai, ser bênção. Muito obrigado, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, amém. Um bom sábado, meu irmão.